A Casa dos 200 Demônios. Em novembro de 2011, Latoya se mudou com seus 3 filhos, com idade de aproximadamente 12, 9 e 7 anos, e sua própria mãe, Rosa, para uma casa alugada no estado da Indiana, na Carolina. A intenção dela, como muitas famílias, era começar um novo capítulo em sua vida, em um lugar acessível, mas o que surgiu foi tudo menos normal. Logo nos primeiros dias depois da mudança, a família percebeu estranhezas. Uma nuvem de moscas negras apareceu na varanda, mesmo no clima frio do inverno, um evento incomum para aquela época do ano. Ruídos de pessoas no porão, rangidos de portas se abrindo sozinha e sons misteriosos à noite. À noite dominaram a casa. Rosa começou a relatar sombras e formas estranhas, incluindo um homem sombrio visto andando pela sala. Pegadas molhadas inexplicáveis apareciam no chão quando ninguém estava lá. Tudo isso aconteceu antes de qualquer objeto cair sozinho ou antes de qualquer levitação. Com o tempo, os filhos começaram a apresentar comportamentos que alarmaram a família. Uma das meninas teria sido vista levitando na casa enquanto inconsciente. O menino de 9 anos supostamente teria caminhado para trás pelo teto de um hospital enquanto estava sob observação de um enfermeiro e uma assistente social. Os olhos das crianças teriam se contorcido, elas teriam exibido sorrisos perturbadores e vozes grotescas em relatos. O mais novo às vezes falava com um amigo invisível. Descrevia sensações de morte e violência. Segundo alguns relatos não oficiais, objetos voavam pela casa sem contato humano e as crianças teriam sido violentamente arremessadas contra a parede por forças invisíveis. Detalhes que apareciam em versões sensacionalistas e de blogs paranormais. À medida que os comportamentos da família aumentavam, Latoya levou os filhos a um hospital local para ajudar a diagnosticar o que estava ocorrendo. No hospital, um médico e equipes relatam cenas tão perturbadoras que chamaram a polícia e serviços sociais. Foi solicitado ao Departamento de Serviço de Crianças que investigasse o caso de possível abuso ou negligência. Relatórios médicos anotavam que a família estava sofrendo delírios, alucinações e crenças paranormais, mas também documentaram eventos que os profissionais declaravam não saber explicar. Um caso famoso contido nos registros oficiais foi o do menino caminhando pelo teto do hospital, um episódio que ninguém conseguiu explicar racionalmente. Desesperada por resposta, Latoya procurou ajuda religiosa. Muitos pastores recusavam ajudar, considerando a história exagerada, até que um padre, Michael, aceitou ajudá-la. Depois de várias visitas, ele concluiu que a casa estava contaminada ou possuída por forças demoníacas. A família estava sob influência de entidades que buscavam atormentá-los. Ele realizou 3 rituais de exorcismo autorizados oficialmente pela diocese, 2 em inglês e 1 em latim. Afirmou que muitos dos eventos que a família não conseguia explicar tinham origens espirituais. Nas versões mais sensacionalistas que circulam na internet, existem também detalhes como que Latoya e familiares construíram altares com velas, sal grosso, símbolos religiosos e salmos recitados para tentar proteger a casa, o que 2 videntes ou
Médios afirmam haver mais de 200 demônios no imóvel, o que deu origem ao nome A Casa dos 200 Demônios, que objetos eram lançados pela casa sem tocar e que vozes desconheciam respondiam aos membros da família. Esses elementos pareciam inversões, mas não fazem parte do documentário oficiais divulgados por jornais ou pela polícia. O caso ganhou ainda mais atenção quando o capitão de polícia, Charles, afirmou publicamente que acreditava que algo estranho estava acontecendo, embora também admitiu ceticismo inicial. Ele disse que nunca havia visto um caso como aquele em seus 36 anos de carreira e que muitas coisas eram difíceis de explicar apenas como fraudes. Uma das fotos divulgadas nessa época mostrava a casa vazia com uma figura escura na varanda, não identificada e não explicada, enquanto ninguém estava lá para essa foto ser tirada. Eventualmente, em 2012, a família saiu da casa e se mudou para Indianópolis, onde afirma que os eventos paranormais cessaram completamente. O Departamento de Serviço de Criança manteve a família separada por alguns meses, por motivo de segurança e de depois devolver as crianças aos cuidados da mãe. A história continuou depois que a família saiu. O investigador e apresentador paranormal comprou a casa em 2016. Ele demoliu a casa. Ele fez um documentário chamado Demo Was em 2018 sobre a experiência, incluindo entrevistas e algumas filmagens. O terreno onde a casa ficava foi limpo e não há relatos de novos fenômenos desde então. Em 2024, a história também serviu como inspiração para filme, trazendo uma versão dramática dos acontecimentos. Hoje existem 3 grandes maneiras pelas quais as pessoas costumam explicar o que aconteceu. Defensores acreditam que a casa realmente estava infestada por espíritos malignos, demônios, baseados nos relatos de levitações, vozes, aparições incomuns. Médicos e psicólogos sugerem que os comportamentos poderiam ser desilusões, alucinações, respostas psicológicas ou estresse e trauma familiar. Algumas autoridades consideravam que as crianças agiam conforme a expectativa da mãe ou para atrair atenção. Muitos sites de entretenimento e fóruns adicionaram detalhes de rituais, números exatos de entidade e revelaram dramáticos não comprovados, alimentados a versão mais assustadora e menos verifical do caso. O caso aconteceu de verdade. A família realmente relatou eventos anormais. A polícia, o hospital, os serviços sociais e um padre foram envolvidos nessa situação. A interpretação do que ocorre varia profundamente em explicações paranormais e psicológicas. Essa história realmente aconteceu. É uma história real de uma família. E aconteceu outras coisas a mais, muitas outras coisas. É bem pesada essa história. Mas hoje em dia a família está bem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um relato que está na mídia e eu trouxe essas informações para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.